Governador, voltando na questão do clima, o seu estado, governador, ele tem uma peculiaridade. As emissões de lá, elas vêm mais do agronegócio. Você tem o bioma dos Pampas, não tem uma densidade de biomassa muito grande. Então, lá, mais ou menos 50% vem do agronegócio, que é uma situação de regularidade, de legalidade. Mas, mesmo assim, é uma fonte importante de emissão. Se eu não me engano, está em cerca de 77 milhões de toneladas por ano. O Brasil faz 2 bi, mas é uma participação importante. Aí eu lhe pergunto, existe algum programa, algum projeto que possa lidar com essa situação para que o Estado possa contribuir para o tema do clima? Lembrando que é complexo, porque é uma atividade legal, mas ela é emissora. Como investir, como aplicar uma questão de mais sustentabilidade em algo que é tão importante? E qual é a contribuição que o seu Estado pode dar e exemplo que pode dar em relação a esse tema tão sensível? Bom, a gente tem um programa que chamamos ProClima 2050. Ele tem uma série de iniciativas. O Estado está financiando essas iniciativas diversas. Eu vou citar algumas delas aqui. Por exemplo, uma pesquisa para fazer a aferição do que é a emissão líquida justamente da pecuária, por exemplo. Porque, de um lado, você tem a emissão, né, do gado no campo, mas você tem também captura de carbono nesse mesmo campo que é preservado se for feito o manejo adequado. Então, o programa tem que ter diagnóstico claro. Afinal, o que estamos emitindo? Porque falar sobre as emissões, sem falar sobre o que essas atividades nessas condições também garantem de captura, nós entendemos que precisa se identificar a emissão líquida. Certo. Aí tem um programa de agricultura de baixo carbono, que também tem uma expectativa de ampliação, por exemplo, de terminação intensiva, né, deste gado que é produzido para reduzir emissões, manejo de pastagens também de forma adequada, técnicas de plantio direto, que nós estamos incentivando dentro do agronegócio gaúcho para poder reduzir essa contribuição a partir do agronegócio. Uma coisa para mim é certa, o agronegócio não é inimigo do planeta, pelo contrário, garante alimentação importante economicamente, gera renda, né? E não pode de maneira nenhuma nós trabalharmos numa perspectiva, eu entendo que não está se fazendo isso, mas eventualmente é trazido, né, no debate, inclusive nessa polarização que a gente acabou de falar, né, ou é a favor ou é contra o agronegócio. Não, o agronegócio também precisa se aprimorar, como tudo na vida. A política precisa melhorar, os políticos precisam melhorar, o agronegócio precisa melhorar. Tem uma série, nós temos que evoluir, né, como espécie, como em todas as áreas, e no agronegócio também. E vejo muita disposição dos líderes do agronegócio no Rio Grande do Sul para constantemente fazer essa evolução. Não é da noite para o dia, mas ela está traçada com uma série de iniciativas para menores emissões. Vamos lá, por exemplo, a silvicultura se insere nesse contexto e ajuda, porque quando você tem florestas plantadas, o volume de captura das árvores no seu crescimento é muito grande e acaba contribuindo também na captura do carbono nesse processo de mitigação das mudanças climáticas. E ela sempre foi olhada com muito preconceito durante um tempo e acho que hoje está mais respeitada, com uma visão mais adequada de que ela pode ser uma aliada nesse processo. Então e o Estado está crescendo também nisso. Então, nós temos plantas de celulose, aumentamos áreas plantadas de eucalipto e de pinos no Estado, como também um fator de contribuição nesse processo de transição. Entre outras tantas iniciativas que também demandariam um programa inteiro para ser mencionado. Mas o Estado do Rio Grande do Sul tem compreensão e consciência dessa necessidade de evolução e também queremos avançar na mudança da nossa matriz energética. Nós contratamos um programa de transição justa para as regiões carboníferas. Maiores reservas de carvão no Brasil estão no Rio Grande do Sul. E nós temos comunidades inteiras que dependem daquela exploração do carvão economicamente. Então não é sobre você proibir, dizendo no dia seguinte, acabou essa exploração do carvão e as pessoas fazem o quê? As famílias, as cidades que dependem daquilo. Você tem que fazer a transição justa. Então nós contratamos consultorias especializadas para nos ajudar a identificar as vocações e políticas públicas que nos possam fazer, ajudar a fazer a transição justa para não deixar ninguém para trás. Porque senão é uma ilusão você achar que vai ter espaço político e social para simplesmente apertar um botão e acabar com a exploração do carvão. Então, o importante, como eu insisto aqui, né, como falávamos sobre trajetória fiscal, é trajetória. Você tem que traçar essa meta, percorrer esse caminho
com metas ambiciosas, né, mas ao mesmo tempo factíveis, compreendendo a complexidade de toda uma organização econômica, social, em torno dos meios de produção, das formas de produção que nós temos existentes.